Olá, boa noite. Boa noite a todos. O pessoal tá entrando aí. Deixa eu ver aqui como que eu faço para mandar o convite. Já entrei, já tô aqui no Instagram. Bom, a Osineia entrou. Boa noite Raquel. Arthur, boa noite Arthur. Pronto, agora eu vou a Osineia aqui para ela entrar também. Todo mundo tá me ouvindo? Olá, Olá, boa boa noite. noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Tá todo mundo ouvindo bem? Você tá me ouvindo bem? Eu estou. E o pessoal aí, será que tá ouvindo bem a gente? Pode acenar aí. Digam que sim, que não. O pessoal tá entrando, dando boa noite. O Arthur colocou que sim. Beijo, Arthur. Gente, isso é muito legal. É, Aí a gente não bacana, sabe se né? a gente segue, né, o roteiro ou se a gente fica olhando, né? Mas Falando vamos com o povo. falando com o povo. A Carla entrou. Ai, meu Deus. Então, peraí, vamos Minha lá. cunhada Cirly tá ali, que barato, me prestigiando, bacana. Muito legal. Bom, o pessoal tá ouvindo bem, né? Boa noite a todos. Eu vou me apresentar, depois eu vou passar para a Osineia para que ela possa se apresentar também. Sejam todos bem-vindos na nossa live de hoje. Eu me chamo Débora Coutinho, eu sou psicóloga com 10 anos de formação, sou formada em terapia cognitivo-comportamental e especialista em psicopedagogia. Bom, eu atuo na clínica, né, em 2 municípios, em São Gonçalo, no Centro de Desenvolvimento Cuidar, onde nós temos uma equipe multidisciplinar, e atuo em Niterói, no Espaço Tríplice, que é localizado ali na Rua da Conceição, com outras 2 psicólogas, a Elisângela e a Osineia. Além, né, da psicoterapia, nós atendemos crianças, jovens, adolescentes, adultos. E, além da psicoterapia, nós realizamos também avaliações, avaliação psicológica, psicopedagógica, avaliação neuropsicológica, com o intuito de estar reabilitando, né, funções cognitivas que apresentam algum prejuízo. Então, entre outros projetos, né, que nós também sempre desenvolvemos. E agora, né, olha só, gente, estamos aqui trocando, né, com o intuito de trocar, de transmitir um pouco daquilo que nós estamos passando, ouvir um pouco de vocês, né? Osineia, se apresenta para a gente, para que a gente possa também conhecer um pouquinho do seu trabalho. Olá, boa noite pro povo. Nossa, muita gente que eu conheço aí entrando, bacana. Obrigada, gente, pelo carinho. E eu sou psicóloga cognitivo-comportamental também, assim como a Débora, formação cognitivo-comportamental, e as especializações em neuropsicologia, neuroaprendizagem, também sou terapeuta de família, e atualmente eu estou fazendo especialização em neurociências aplicada à reabilitação, por essa questão que a Débora falou, né? Avaliar e depois reabilitar. Então, a gente tem esse trabalho aí de além de ser trabalho de clínica, né, de terapia, a gente também faz avaliações e reabilitações. Tem um consultório no centro de São Gonçalo, Espaço Cognição e Linguagem, e tenho um espaço, um consultório no centro de Niterói, junto com a Débora, onde somos sócias, né? Já há 3 anos que estamos caminhando juntas como sócias. E a gente já vem fazendo alguns trabalhos, né, de cursos, só que presencialmente, e agora com essa pandemia aí a gente ficou, né, se reinventando
e tentando passar conhecimento por outros meios, né, de comunicação para que não se perca, né, para que a gente continue podendo contribuir com o aprendizado de todo mundo aí, né. Então é isso, né, a gente hoje vai falar sobre ansiedade infantil em época de pandemia, não é mesmo? A Débora quer falar mais alguma Sim, coisa? sim. Quer introduzir? Nós vamos falar, então, né, como o tema proposto, né, é falar um pouquinho sobre a ansiedade infantil em tempos de pandemia, em tempos de quarentena. Ao longo, né, perguntaram aqui se nós vamos salvar a live. Vamos tentar sim, tá? Então, para isso, é importante que a gente encerre a live entre 57 e 56 minutos. Então, a nossa live vai ter essa duração para que a gente consiga, né, para que o Instagram permita que a gente salve a live. Então, quem não conseguiu assistir agora, né, vai ter a oportunidade de assistir no meu Instagram ou no Instagram da Rosineia, tá bom? Então, assim, ao longo da live, quem quiser colocar perguntas, podem ir colocando aqui, tá? Que a gente vai tentar tratar perguntas, sugestões, dúvidas, podem colocar aqui, tá bom? A ansiedade, ela é uma queixa muito frequente na clínica, né? Porque a ansiedade, ela, no Brasil, né, segundo dados da OMS, o Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo. A ansiedade, ela afeta 9,0,3% da população brasileira. Então, na clínica, nós temos, né, uma queixa muito frequente e um surgimento muito grande de pacientes com transtornos de ansiedade, inclusive na clínica infantil, né? Então, eu queria que, Osineia, você falasse um pouco para a gente daquilo que você tem vivenciado na clínica, e as manifestações, os sintomas de ansiedade infantil, né? E qual tem sido o seu manejo com essas demandas, ok? Tá bom. Eu queria primeiro falar um pouquinho sobre a ansiedade em si, né? A ansiedade é um sentimento como qualquer outro, né? Como o medo, como a raiva, como a tristeza, como a alegria. E que a ansiedade ela tem uma função na nossa vida, tem uma função na vida do ser humano, né? Muitas vezes a pessoa vê a ansiedade como algo negativo. E a ansiedade não é algo negativo. Ela tem uma função. E qual é a função da ansiedade na vida do ser humano? É fazer com que nos prepare para situações novas, que a gente desconhece. Né? Eu vou dar o exemplo hoje da live. Eu nunca fiz uma live. Eu estou acostumada a dar cursos presenciais, falar, né, de rosto para rosto, né, de estar ali junto. Não, olha, amanhã eu vou fazer uma live, então eu tô desde ontem ansiosa. Como é que vai ser isso? Como é que eu vou me organizar? Como é que eu vou falar? Eu não tenho ninguém me dando feedback diretamente. Só vocês escrevendo aí que vão me dar o feedback. Espero que escrevam bastante, façam bastante perguntas, né? Então a ansiedade, a função dela é essa. Se você vai para um emprego novo, você se prepara para aquele ambiente novo. Você vai fazer uma prova, você se prepara para aquela prova. Então a ansiedade é positiva, né? E quando é que ela começa a se tornar um problema? Quando é que ela deixa de estar dentro da normalidade e ela passa a ser prejudicial na vida da criança, né, do ser humano, enfim? Quando ela paralisa a pessoa, né? Quando ela faz com que a pessoa não saiba lidar com as situações de insegurança, com as situações desconhecidas, com a prova, com uma escola nova, com os amiguinhos novos, com o irmãozinho novo que entra na família. Então, são situações novas que geram insegurança e que muitas vezes a criança causa um nível de ansiedade no início, mas daqui a pouco ela regula e fica bem, e vai de boa, né? Porque a ansiedade ela faz parte do processo de aprendizagem. Todo o processo de aprendizagem, a ansiedade está presente. Então, a criança, como ela está aprendendo a todo momento, a ansiedade dela é muito mais constante do que no adulto. Nós já estamos, né, estruturados de alguma forma, então, em algumas situações, a ansiedade eleva um pouquinho, mas na criança, o tempo todo, a ansiedade está latente, porque é a escola nova, é o amiguinho novo, é um presente, é uma festa, é papai que sabe a hora que vai chegar, enfim, né, dependendo da rotina da criança, são várias situações que elevam o nível de ansiedade.
E aí a gente começa a perceber que a criança ela não está mais conseguindo lidar bem com essas situações, a escola começa a não ser mais tão prazerosa para ela, não consegue mais se afastar tanto dos pais. Alguma coisa começa a ficar estranha, né? Porque no adulto, o adulto ele chega e sinaliza, não estou bem, estou ansioso, não estou legal, tem uma coisa estranha acontecendo. E a criança não, a criança ela não consegue verbalizar que ela está ansiosa. Então, é muito mais comportamental. São os adultos que estão em volta, são as pessoas que estão em volta que vão conseguir identificar aquela criança, se ela está dentro da normalidade dela ou se ela está começando a ter alterações no nível de ansiedade dela, né? E aí a Débora falando das pesquisas, né? E como era uma coisa que eu nunca fiz a live, eu comecei também a ler artigos e pesquisar. E aí eu fiquei sabendo que o transtorno de ansiedade, ele só está atrás do TDAH. Depois do TDAH, o transtorno de ansiedade infantil é, o transtorno que mais me afeta nas crianças. Né? Então, olha o quanto no consultório a gente tem recebido, o quanto que essas crianças estão sofrendo, o quanto que muitas vezes esses pais não valorizam o sofrimento da criança, infelizmente, porque eu escuto muitas vezes os pais falarem: ah, mas ela não tem por que estar ansioso, né? Não trabalha, não paga conta, não tem problemas. Só que assim, né? A criança ela tem o mundinho dela, ela tem as questões dela, ela tem os problemas dela. E a gente, como foi criança, a gente sabe que a gente vivenciou. Era a briga com os amiguinhos, né? Que a gente tinha medo de perder os amiguinhos, a gente tinha medo de tirar nota baixa. Enfim, são questões da criança que preocupam a criança, né? Então a gente tem que estar muito atento a isso, a não desmerecer, a não desvalorizar o sentimento da criança, né? Sim, sim. E, Osineia, temos uma pergunta aqui. Hum. A Raquel, ela perguntou o seguinte: tem um bebê de 2 anos, agora, que vai fazer 2 anos, fez 2 anos agora em maio, né? Fez 2 anos, e ela pergunta o seguinte: a quarentena pode causar algum tipo de ansiedade nesse bebê? Sim, sim, por quê? Porque a ansiedade da criança vai depender muito do ambiente familiar em que essa criança vive. A criança ela é afetada diretamente pelas pessoas que a cercam, pelo ambiente. Ela não consegue identificar, uma criança de 2 anos, ela não consegue identificar que nós estamos no meio de uma pandemia. Isso é claro, é óbvio que ela não consegue. Ah, mas porque ela não consegue, ela não vai ser afetada? Não, vai ser afetada. Uhum. Por quê? Porque os pais estão sendo afetados e, consequentemente, a criança vai ser afetada, porque a criança ela percebe que a mãe está mais tensa, que a mãe está mais ansiosa, que a rotina mudou, né? Para a criança é fundamental a rotina, ela precisa de rotina. E no meio de uma pandemia, a rotina muda, por mais que a gente tente manter os horários, tudo, a gente não consegue ser como não era, como antes da pandemia. Então, os pais eles precisam ter muito cuidado nesse momento de, por mais difícil que seja, a gente sabe, de manter a calma, de manter uma tranquilidade ao que estamos vivendo, a gente não pode passar isso para as nossas crianças, né? Não é negar o fato para a criança, achar que não, fingir que não está acontecendo nada e a criança fazer a criança acreditar que está tudo normal, porque não está e ela sabe que não está. Isso as crianças um pouco maiores, né? Lógico, mas também não encher a criança de informação e porque ela tem que saber de tudo, porque ela tem. Não, é um meio termo. É de acordo com a maturidade da criança. Então, uma criança de 2 anos vai depender muito de como os pais estão nessa quarentena. Sim, sim. O ambiente, ele influencia muito, né? O ambiente, ele influencia em todos os sentidos, né? E aí a gente percebe muito o impacto e a reprodução até, né? As crianças, Sim, elas reproduzem no consultório muito desse ambiente, né? Do ambiente familiar. Realmente. com Eu certeza. queria também te perguntar, eu já tinha separado aqui algumas perguntas relacionadas a essa questão da pandemia, né? Que muitas crianças elas estão tendo que manter parcialmente a rotina, né? Então, continuam tendo que fazer aulas, só que agora na modalidade online, né? Algumas atividades como inglês, Kumon, continuam mandando, né, para as crianças essas atividades. E aí a pergunta é a seguinte: a mãe mandou para mim:
Meu filho ele está se recusando a realizar algumas atividades, a assistir aula online, por exemplo. E o que eu faço? Eu forço ele, né? Como que eu trato diante dessa situação? Né? Como que eu consigo convencê-lo da importância dele continuar realizando todas as atividades? Então, eu acho que nesse caso, né, obrigar não é o melhor caminho, né? Nada imposto funciona com nenhum ser humano, muito menos com uma criança, né? Mas precisa ser dialogado. Você precisa sentar com essa criança, né? De acordo com o nível de entendimento dela, né? Da idade dessa criança, e conversar com ela da importância de se manter os estudos, né? De falar do porquê que você tem que manter esses estudos, ser clara com ela, né? Ser bem objetiva, não dar muitos rodeios, não tentar explicar muito. Volto a dizer, de acordo com o desenvolvimento da criança, mas mostrar a importância dela de manter essa rotina escolar. Como eu falei antes, a criança ela precisa de rotina, principalmente para ter controle da ansiedade. Então, se ela fica o dia inteiro sem fazer nada, ela fica totalmente perdida e ansiosa, porque ela vai querer fazer tudo e não vai fazer nada. Então, é sentar com essa criança, dialogar com essa criança e tentar negociar com ela, assim, de alguma forma, né, de mostrar para ela os benefícios que ela está tendo em estudar, né, e quais as consequências dela não manter o estudo, se ela não conseguir, se ela não quiser estudar, quais vai ser as consequências disso para ela posteriormente, né? Tudo tem uma consequência, né? Toda escolha tem uma consequência. Então, às vezes os pais falam, não vai porque não vai, pronto e acabou. Isso a criança fica, né? Mas peraí, né? Não é bem assim. Tem que ser dito, tem que ser falado por quê, né? Qual é a consequência daquele ato para que a criança compreenda e entenda, né? Claro que numa situação dessa, os pais de alguma forma vão ter que impor uma certa autoridade, né? Porque a autoridade eles são os pais, mas tentando também um diálogo e uma conversa para que a criança entenda, né, a situação, né? Eu acho que é esse o caminho. Sim. Mas eu acho muito importante a questão de você não menosprezar o sentimento da criança, né? De você tentar entender o que, que a criança está sentindo. E os pais começarem a ensinar as crianças a expressarem suas emoções, né? Para ela poder dizer, entender o que ela está sentindo, o que, que ela vem sentindo nessa quarentena. Ah, mas fulaninho fica ali, brinca o dia inteiro, não tá nem aí. Será que ele não tá nem aí mesmo? Será que isso não é uma fuga? Né? Será que ele não está conseguindo expressar e de repente precisa de um trabalho lúdico? Ah, vamos desenhar sobre o que está acontecendo. Não precisa perguntar para a criança diretamente, né? Mas através de uma brincadeira, vamos fazer um desenho desse momento, né? Vamos através da ludicidade, tentar puxar alguma coisa dessa criança, se realmente está tudo bem, se ela está angustiada, se ela está ansiosa. Porque, como eu disse, ela não consegue demonstrar. Então, a gente tem que buscar de outros artifícios para que ela consiga expressar o que ela está sentindo, né? Sim. Eu acho que é muito importante isso. Sim, sim. Eu tenho recebido alguns casos agora, né, durante a quarentena, e que casos de crianças que não estão conseguindo lidar, né, casos novos de crianças que não eram pacientes, né, e que não estão conseguindo lidar com essa situação. E na anamnese, né, naquele primeiro momento com a família, foi percebido que assim são sintomas que já existiam, né? Mas a família não tinha percebido. E agora, com a quarentena, né, com esse período em casa, o olhar se voltou mais para dentro de casa, né? Então, no dia a dia, os pais precisando sair para trabalhar diariamente, então nós vivemos, né, uma rotina muito agitada. E os pais agora estão conseguindo olhar mais, né, uns para os outros. As pessoas nós estamos olhando mais para dentro de nós, né? E se começou a perceber, né? Esses casos, por exemplo, que eu estou citando, são justamente de pessoas que agora que perceberam, né? Que o quanto os filhos estão sofrendo, mas que são sintomas que já estavam ali há bastante tempo.
E eu queria que você falasse um pouco, né? Você falou que a criança ela sempre dá sinais, né? Nessa busca da família de encontrar os sinais, você teria como passar algumas dicas para gente dos sinais de ansiedade que uma pessoa, né, a criança, uma adolescente, possa apresentar para que a gente possa ficar atento? Uhum. Bom, as crianças menores, os principais sinais que as crianças menores apresentam é choro persistente, né? A criança começa a chorar quando os pais falam à toa, né? Sem motivo aparente, né? Ele não tinha esse costume, ele não tinha esse comportamento e de repente ele começou em determinadas situações a apresentar um choro excessivo, né? Tentar ficar mais próximo dos pais, é uma criança que já não fica mais perto de outras crianças, tem a tendência sempre a ficar próximo de alguém mais velho, que dê segurança para ela. Mas fulaninho sempre estava brincando com os amigos e agora não quer mais, né? É... Irritabilidade, agressividade. Isso são sinais, sintomas de crianças menores que não conseguem verbalizar o que estão sentindo. Então, a demonstração delas é basicamente essas: a irritabilidade, a agressividade, o choro excessivo e a busca por pessoas de segurança, né? Já as crianças maiores, que já têm um entendimento maior, é a questão da dor de barriga, enjoo, é aquela criança que está sempre enjoada, que começa a não querer brincar com os amigos, a buscar os amigos também, né? Evita, não quer ir à escola, a escola já não passa a ter o mesmo prazer de antes, né? Dor de barriga, enjoo. Então, essas são as crianças um pouco maiores já apresentam esses sintomas. Já os adolescentes, né? É aquele adolescente. Existe a fase da adolescência que o adolescente ele se isola no cantinho dele, mas existe o isolamento dito normal da fase, né? Em que o adolescente prefere estar mais isolado, mas existe aqueles adolescentes que começam a se isolar por estarem se sentindo ansiosos demais. Então, qualquer coisa irrita, uma irritabilidade excessiva, não quer mais socializar com as pessoas, prefere estar no seu quarto trancado, também demonstra agressividade, né, pouca intolerância com as pessoas de casa, qualquer coisa que se fala já está dando respostas agressivas, que está enchendo o saco, que está sendo chato, então já demonstra com palavras, né, verbalizando, não dizendo, eu não estou bem, não estou legal, porque os adolescentes eles disfarçam muito bem nesse sentido, né? Sim. Eles não são de falar muito, mas não, no comportamento você vê que o adolescente ele não tá legal, ele não era assim, e de repente passou a ficar agressivo, começou não quer mais ficar no meio da família, todo mundo é muito chato, né? São alguns sinais aí que a gente pode identificar. O E assim, isolamento, né? e a questão do ataque cardíaco, falta de ar, os adolescentes os maiores para os adolescentes já têm mais esses sintomas parecidos com os dos adultos, né? Que é falta de ar, taquicardia, sensação de sufocamento, angústia, né? E tem esses sintomas mais físicos aí que aparecem na adolescência também. Sim, sim. Dentro desse tema, dentro desse tópico, temos uma pergunta aqui. Tem idade para ter ansiedade? Olha, a ansiedade tem um fator genético muito grande, né? Várias pesquisas já detectaram que é um fator hereditário muito grande. Crianças, filhos de pais que têm algum transtorno de ansiedade, depressão, pânico, transtorno de ansiedade generalizado, têm tendências maiores a desenvolver um quadro de transtorno de ansiedade. Então, até os bebês, às vezes, já dão sinais de ser uma criança, um adulto ansioso. É aquele bebê que dorme menos, que é mais agitado, que tem uma irritabilidade, chora muito. Meu filho não dorme, só chora a noite toda. Então, já são alguns sinais que os bebês apresentam que já dá um indício de que existe alguma coisa ali que não está legal, né? E aí,
conforme, dependendo do ambiente onde a criança esteja inserido, é que vai ser o gatilho de disparo para esse transtorno. De repente, ela pode passar anos e anos e anos, chegar na fase da adolescência sem nenhum sinal de transtorno de ansiedade, porque aquele ambiente foi tão bom, né? Foi tão harmonioso, foi tão bacana, a família é muito estruturada, que vai embora, vai funcionando muito bem. Só que em determinado momento da vida, se surgir algum fator que seja um gatilho, separação de pais, perda de familiar, chegada de irmão, entrada na escola, alguma coisa que tire da rotina algo novo, que desestruture aquela pessoa, pode fazer com que ela desenvolva um transtorno de ansiedade. Mas não existe uma data, uma idade mínima, nem uma idade máxima. Depende muito do ambiente. Sim, sim. Você já respondeu, né, a algumas outras perguntas. Então, né, nós tínhamos a pergunta aqui da Raquel, se transtorno de ansiedade é hereditário. Então, já foi respondido, né? Se há agitação em crianças pequenas, MSC Braga, a agitação em crianças pequenas também pode ser um sinal de ansiedade? Sim. Você também já Sim, falou. sim, sim. Inclusive, é até muito confuso, né, o diagnóstico, né, Débora, de separação entre TDAH e transtorno de ansiedade, né? Oh. Porque existem os comórbidos, né? A criança que tem TDAH mais o transtorno de ansiedade, como existe o transtorno de ansiedade com comorbidade TDAH, enfim, que é muito difícil separar, né? Sim, E, sim. então tem que ter uma avaliação, né, mais profunda. Tanto que toda vez que a gente faz uma avaliação neuropsicológica das funções cognitivas, né, para investigar TDAH, enfim, todos os transtornos, nós também aplicamos um questionário de ansiedade, porque a ansiedade ela interfere diretamente nas funções cognitivas. Ela afeta a atenção, ela afeta a memória, ela afeta funções executivas. Então, já peguei muitos casos de crianças que vieram com hipótese diagnóstica de transtorno de aprendizagem. E não tinha déficit nenhum cognitivo, mas a ansiedade estava lá no alto. Tudo justificado por uma ansiedade alta que você não consegue se concentrar, você não consegue ler, você não consegue prestar atenção no que o professor está falando, né? Às vezes tomando Ritalina, tomando medicamentos para TDAH, mas na verdade não é TDAH, é só uma ansiedade muito elevada. Então, são coisas, situações que precisam ser investigadas com cuidado. Então, por isso a importância da avaliação neuropsicológica. Porque os transtornos, os sintomas se confundem, né? Então, quando a gente não tem um conhecimento, quando a gente não faz uma avaliação a fundo, esses A sintomas eles fundo. acabam se confundindo com outros transtornos, né? Então, como você falou, às vezes a criança ela é diagnosticada como TDAH ou como algum outro transtorno, e às vezes é uma questão de ansiedade, é uma questão de depressão, né? Depressão Que também, também outra gera escala. isso, que Uhum. também gera a perda de interesses, né? E aí a criança não se dedica à escola, não se dedica mais àquelas atividades que anteriormente ela tinha prazer, e é uma característica muito da depressão e não de um outro transtorno que acaba sendo diagnosticado de uma maneira errônea, né? É, Exatamente. a gente está deixa eu ver aqui, estamos dentro do tempo, tá bom, então dá para a gente tratar qual tratamento e como a família pode ajudar a reduzir a ansiedade. A gente vai falar um pouquinho disso no final, que aí eu vou te pedir para você dar algumas dicas, tá? Deixa eu ver aqui. Eu tinha separado aqui algumas perguntas antes da live que alguns pais mandaram para mim. Que é o seguinte, deixa eu ver aqui. Se a ansiedade, como perceber os sinais, né? Que você também já falou. A questão da hereditariedade. Tinham me perguntado se novas situações, como, por exemplo, mudanças, e que aí é também um pouco do que a gente está tratando agora, né? A situação da quarentena é uma É uma situação de mudança. mudança, e se essas situações seriam fatores da ansiedade aumentar, né? Então,
se geraria um aumento de ansiedade por conta da quarentena. Então, a gente também já passeou um pouco sobre esse tema, né? Temos um pessoal aqui falando que está sendo muito esclarecedora, tá? Eu estou tentando atender, né, a todas as... Eu queria falar um pouquinho... Fala, vai. Meu filho anda muito ansioso, porém não sei mais como lidar, pois trabalho e eles ficam em casa com o pai, sem ter muita atividade. A ansiedade aflora na minha casa. A gente vai falar um pouquinho no final, a gente pode separar para os últimos 15 minutos, né? Para você dar algumas dicas para a gente, tá? Então, vamos lá. É só para eu não me perder aqui nas perguntas. Pode Eu falar. queria falar só um pouquinho da questão da quarentena, né? Que é um gatilho. A quarentena seria um gatilho, né? Para crianças predispostas a desenvolver um transtorno de ansiedade, né? Porque é uma situação nova que muda a rotina, né? E eu queria falar um pouquinho dos tipos de transtorno de ansiedade, né? Os que mais surgem no consultório, que mais podem surgir durante a quarentena e depois da quarentena, porque a gente precisa pensar no pós-quarentena, né? O que vai ficar depois da quarentena para essas crianças, né? Não, crianças porque é o foco da nossa live, né? Mas aí os adultos também, né? Não sabemos como sairemos disso tudo. Podemos marcar uma outra para falar, né, para adultos, eu acho interessante. Ansiedade e depressão nos adultos e dicas, né? Então, assim, o transtorno de separação é o transtorno que mais acomete as crianças menores. E o que é o transtorno de separação é o que eu falei logo lá no início, que é a questão da separação das figuras de segurança. E aí, por que eu estou falando isso? Porque na pandemia, as crianças elas estão muito com seus pais. 24 horas por dia com os pais. Como é que vai ser quando esses pais tiverem que voltar a trabalhar e essa criança tiver que voltar para a escola? Então, eu acredito que será muito provável que muitas crianças apresentem ansiedade de separação, que é a dificuldade de voltar para a rotina, de querer se manter nessa rotina de segurança o tempo todo, em que toda hora que chama pai e mãe, os pais e as mães estão disponíveis, principalmente as mães, né? Que é a figura que as crianças sempre se apegam muito. Então, o transtorno de ansiedade de separação já é um transtorno que vem muito alto, é um dos mais, dentro da ansiedade, é o que mais aparece. E temos que ter cuidado com isso durante, depois pandemia. Temos também o transtorno de ansiedade generalizado, que é aquele transtorno de ansiedade em que a criança tudo sofre, não existe uma situação específica, não é porque vai para a escola, não é porque tem uma prova, é tudo. Uma situação tida como normal para ela gera um sofrimento muito grande. De suar a mão, de chorar, de sofrer, como se fosse acontecer uma coisa muito ruim com o pai, com a mãe, com a família, com os amigos, com todo mundo. É por isso que é transtorno de ansiedade generalizado, porque é em relação a tudo, né? E aí que eu falo, muitas vezes os pais não entendem, né? Por que essa criança sofre tanto? Ela é cuidada, é amada, está num ambiente... Mas é um transtorno. É uma alteração biológica também, né? Então a gente precisa dar atenção a isso também, né? E também dentro disso existem as fobias específicas, né? Que é o medo específico de alguma coisa, diferente da generalizada, que é de tudo. A específica é determinada de um elevador, de um bicho, né, de uma situação que em alguma hora causou um trauma naquela criança, em que toda vez que ela é exposta a essa situação novamente, o nível de ansiedade aumenta muito, né, muito. Essas são as fobias específicas. E as fobias sociais, né, em que a criança tem medo de expor a situações sociais, né? Ela não quer mais ir para as festas com os amiguinhos, ela não quer mais participar. E aí está muito mais voltada para a questão dos adolescentes, né? As crianças pequenas também têm, mas é muito mais fácil desenvolver nos adolescentes, que é a questão do isolamento, não quer estar mais participando socialmente, os cinemas não tem mais tanta graça, as festas não têm mais tanta graça. E aí eles vão cada vez se isolando mais no mundinho deles, né? Então, esses são os transtornos de ansiedade mais comuns, além do transtorno do pânico, que vem acometendo as nossas crianças, que era um transtorno muito adulto, né?
que ele surgia muito na fase da Sim. transição da adolescência para a fase adulta, entre os 17, 18, 19 anos, quando o adolescente via que tinha uma responsabilidade na frente dele, agora eu tenho que resolver minha vida, agora eu sou independente, agora eu assumo as minhas responsabilidades. Aí o adolescente começava a desenvolver o transtorno do pânico, o síndrome do pânico. Hoje você vê isso nas crianças muito novas, muito 8 anos, 7 anos, 9 anos. É porque tem medo de tirar nota baixa na prova, é porque se cobra demais, é porque não sabe esperar, é tudo muito imediato, é tudo muito imediatista, né? É tablet, é celular, é computador, é excesso de informação, eles não conseguem mais ficar parados 2, 3 minutos esperando as coisas acontecerem. Então, quando eles se veem no vazio, que faz parte, né, do ser humano também, né? Saber esperar, ter paciência, lidar com a frustração, eles desesperam, se desesperam e tem uma crise de pânico, né, e tem uma crise de ansiedade muito forte que leva à crise de pânico. Então, pra gente, se estou falando isso, é para os pais ficarem mais atentos aos seus filhos, né? Para onde está indo mais esse transtorno de ansiedade dessa criança, né? E tem crianças que desenvolvem as comorbidades, que desenvolvem duas coisas ao mesmo tempo. Né? O TAG mais a síndrome do pânico, as fobias específicas mais a fobia social. Então você imagina uma criança ela passando por isso tudo ao mesmo tempo, o sofrimento que essa criança está sentindo, né? Então eu queria alertar um pouquinho sobre isso, dos pais ficarem mais atentos aos seus filhos nestas questões, para poder estarem dando suporte suficiente para as crianças. Sem poder e sem conseguir se expressar, né? Como você falou, porque a grande maioria das crianças, elas chegam no consultório entre 8, 9, 10 anos, elas não sabem. A gente tem que fazer todo um trabalho de Psicoeducação. psicoeducação, olha para dentro de você, né? Identificação das emoções. Então, antes de identificar, a gente tem que falar para essas crianças que O que está significa cada acontecendo? emoção, para que elas consigam identificar, porque na maioria das vezes elas não sabem dizer, não conseguem verbalizar o que estão sentindo, né? Eu lembro de uma fala de uma pequena de 9 que era assim: eu estou sentindo uma coisa ruim, eu sinto uma coisa ruim, muito grande. E aí até a família, a mãe, ela não conseguia identificar, Débora, até que ponto isso é físico, né? Que é uma grande questão da ansiedade, que a gente encontrava muito na clínica adulto, né? Em que os sintomas se confundem a uma questão cardíaca, né? A uma Leva questão logo o de... pediatra, né? Sim, sim, leva ao pediatra porque tá sentindo uma coisa ruim, É olha só. orgânico, né? E, na verdade, é uma ansiedade, às vezes o ciúme, né? Da chegada de um irmãozinho, Raiva. raiva, mudança, né? Então você falou do quanto hoje em dia esses sintomas eles estão quanto antes a gente já tem percebido nas crianças esse sintoma, crianças bem menores já apresentando esses sintomas, a transição do quinto para o sexto ano, né? Tem sido algo Nossa, também demais, que demais. tem surgido muito na clínica, então assim, é muito importante essas dicas para que os pais possam estar atentos mesmo, né? Você falou de algo muito legal, que assim, a gente falou sobre esse tema há pouco tempo, o excesso de informações, né? Então, assim, tanto para adulto, para criança, para quem tem ansiedade, é muito ruim o excesso de informações, né? Então, assim, é importante nos mantermos informados atualmente, principalmente sobre toda essa situação, mas a gente não pode ter informações em excesso nem passar isso para as crianças. As crianças se preocupam também, né? Elas também Uhum. ficam preocupadas, elas estão atentas. Então, assim, as falas de morte, de perdas, de perigo, tudo isso cria um alerta, né, na criança, em que a criança ela fica mal com tudo isso e pode aflorar cada vez mais os sintomas de ansiedade. Posso dar uma olhada aqui então? Tem Uhum. um... O pessoal tá mandando aqui um monte de... Vamos lá. Foi compromisso, tá? Teremos que fazer uma live para adultos falando de ansiedade. Já estão falando aqui que foi um compromisso, né? O Tenho que é de medo... adulto?
É, Ah, a ansiedade. semana, se quiser, semana que vem a gente está aqui fazendo. Tenho medo do meu filho desenvolver o TOD. Tenho notado ele pirracento, se jogando no chão em algumas situações e até cruzando os braços, mas acredito que seja a atual adolescência dos 3 anos. Você quer falar alguma coisa sobre? Peraí, eu não entendi, desculpa, não. Também não deu Eu não para entendi. entender muito. Ela colocou que tem medo do filho desenvolver o TOD, tem notado ele pirracento, se jogando no chão, né? Em Qual a algumas idade? situações, cruzando os Qual a braços, idade? 3 aninhos, né? É, Hum. então, assim, você quer Posso falar? falar? Fala, Pode, fala, pode. fala. Assim, 3 aninhos, um tódico, 3 aninhos, não, né? Não, não. Ele provavelmente está querendo te dizer alguma coisa. Tem alguma coisa que não tá bacana aí, que ele não tá sabendo expressar, com 3 aninhos ele não tá. E aí, como nesse caso, como é uma criança de 3 anos muito pequenininha que não consegue expressar sentimentos, eu aconselho você a analisar o ambiente. Em que momentos ele se desestrutura, em que momento, o que está acontecendo antes que faz com que ele se desestruture, que ele faça e tenha esse comportamento. Alguma coisa no ambiente está fazendo com que ele haja assim, ou ele faz isso para conseguir alguma coisa de você que você está cedendo de alguma maneira. Igual a criança que ela, eu quero um doce. Aí a mãe fala assim, não, meu filho, você vai almoçar primeiro. Aí a criança se bate, se joga. Aí a mãe não tá afim, né, de passar por aquilo, vai lá e pega e dá o doce à criança. O que, que a criança aprende? Toda vez que eu me jogar no chão, me bater, né, minha mãe vai me dar o doce, né? Então, a gente tem que tentar entender nesse ambiente, precisa avaliar nesse ambiente o que está reforçando esse comportamento dele para que ele esteja agindo dessa maneira. Sim, sim. E só reforçando, né? O ambiente, ele é muito importante, né? Então, assim, é muito importante a gente procurar olhar um pouco para o ambiente que eu estou oferecendo para essa criança, né? Então, e conversar. No momento que a criança faz, né, 3 aninhos, aproveitando aí, né, esclarecendo essa colocação, 3 aninhos, faz pirraça, né, e tudo mais, é muito importante tentar validar o sentimento dessa criança, né, ao invés de ignorar, tá? Então, uma dica legal é, diante de uma situação como essa, claro, se ele não estiver se machucando nem agredindo o outro, só estiver apresentando o mesmo comportamento de birra, de pirraça, você tentar entender. Então, talvez a criança queria um doce, né? E não é o momento do doce porque ele vai almoçar. E aí ele se jogou, chorou, fez pirraça, se joga no chão, muitos fazem isso, né? Então, olha, eu entendo, né? Conversa com ele, meu filho, eu entendo A que gente você espera a quer pirraça muito. acabar, né? Porque de Sim, pirraça ele não vai escutar. sim, sim, claro. E aí, eu entendo que você está querendo doce. Quando você se acalmar, eu falo com você, né? Então, isso é importante. Quando Esse você se detalhe é muito acalmar, importante. a gente conversa, né? Porque senão eu ainda dou um reforço positivo, né? Eu tô dando Pois. atenção enquanto ele tá fazendo pirraça. Então, assim, quando você se acalmar, nós iremos conversar. E, ok, ele se acalmou. Eu entendo, né? Eu entendo que você quer muito comer esse doce. Às vezes eu também quero comer um doce antes. Então é empatia, né? Eu me coloco no lugar dele. Então, assim, eu acolho aquele sentimento dele. Porque quando eu ignoro, eu só aumento a birra, né? Quando eu dou um reforço positivo ou negativo, a tendência é essa birra aumentar, né? Então eu tô olhando e ele quer, de alguma forma, ele teve um ganho secundário que foi a minha atenção, né? Então é importante validar o sentimento dele quando ele estiver mais calmo, informar para ele, olha, eu entendo que você quer o doce. Eu também, às vezes, quero comer um doce antes do almoço. Mas o que eu falo? Eu espero, né? E o que eu faço? Eu espero um pouco, almoço primeiro e depois do almoço eu tenho doce. E quando ele... porque ele vai entender melhor, né? Então, isso é muito importante. O pessoal tá colocando aqui um monte de
O Arthur, ele tá perguntando assim, como ele faz para não ter ansiedade? Como ele faz para evitar ter ansiedade? Então, você pode responder o Arthur, Zineia, por favor, porque ele tá ansioso, ele já perguntou 2 vezes. Arthur, como eu te falei, não tem como não ter ansiedade. Ansiedade é como qualquer outro sentimento. Assim como as pessoas acham que a gente não pode sentir raiva, não pode ter medo, nós podemos sim, temos todo o direito de sentir medo, de sentir raiva, de ficar triste, de ficar ansioso. Nós só não podemos deixar a ansiedade controlar a gente. A gente precisa manter o controle da nossa ansiedade. E aí vão algumas dicasinhas, aproveitando já a sua pergunta, né? Existe a respiração. Eu não sei quantos anos você tem, Arthur. Não sei, né? Mas para os menorzinhos, existe uma técnica de respiração que a gente fala de cheirar a florzinha e assoprar a velhinha. Então, quando a criança é muito pequena, você pode fazer uma florzinha e fazer uma velhinha. Ou pegar uma velhinha mesmo de aniversário, e aí você acende a velhinha e manda a criança. Primeiro você vai cheirar a florzinha, aí a criança vai. Agora você vai assoprar a velhinha, aí a criança assopra a velhinha. E vai fazer isso várias vezes, aí a criança vai acalmando, vai acalmando. Para crianças maiores, você já pode ensinar a técnica sem precisar da florzinha e da velhinha. Então você vai falar para a criança, olha, vamos respirar juntos. Puxa pelo nariz, segura um pouquinho, solta pela boca, aí você vai sentir seu corpo relaxando. Fazer isso 10 vezes, em 5 minutos, até você sentir que você está relaxado. Essa é a maneira mais eficiente de você controlar quando está muito ansioso. Quando está muito ansioso, você faz essa respiração. Existe uma técnica também para as crianças que é do macarrão duro, macarrão mole, que é um relaxamento muscular progressivo para adulto, que é muito para adulto, então para criança é muito chato. E aí existe uma versão mais light para criança, que é você tá andando, você começa a andar pela casa, aí você brinca, aí o adulto tem que estar junto ajudando a criança. Olha, vamos brincar de macarrão duro, macarrão mole. Toda vez que eu falar macarrão duro, você fica com o corpo durinho, igual um macarrãozinho duro. Aí fica paradinho. Aí quando eu falar macarrão mole, você solta o corpo e relaxa. Faz isso várias vezes, vai andando pela casa e a criança tá lá brincando, você e o pai e a mãe brincando. Macarrão duro. Aí o pai e a mãe faz juntos também, na boa, irmão, todo mundo, porque é bom para todo mundo, vai relaxar todo mundo. Macarrão, aí vai fazendo isso por uns 10 minutos, 5 minutos, enfim, até. Agora já estou mais relaxado, já dei uma acalmada. Então, essas são técnicas de respiração e de relaxamento que são bacanas de serem usadas. Além das técnicas de relaxamento, existem também as atividades prazerosas, né? Você pode ter um cantinho de relaxamento. Então, você pode formar um cantinho de relaxamento no seu quarto. Lá você coloca coisas que são prazerosas para você. Seu celular com algumas músicas, um joguinho que você goste, uma leitura, um brinquedo, enfim, você vai escolher os 6 brinquedos, os 6 atividades que você mais gosta de fazer. E toda vez que se sentir muito agitado, muito ansioso, você corre pro seu cantinho. E vai lá e se regula. Regulou, pronto, voltou. É uma maneira também de você ficar menos ansioso. Rotina. Vamos tentar manter a rotina, por mais difícil que seja. Quando a gente não tem rotina, a gente fica muito ansioso porque a gente pode tudo e não pode nada ao mesmo tempo. Né? Não tem nada para fazer hoje. Aí você fica perdido. Vai para lá, começa uma coisa, vai para outra. Começa tudo e não termina nada. Porque você não planejou o seu dia, porque você não criou uma rotina, então você pode tudo e acaba fazendo nada. Então vamos tentar manter o mínimo de rotina. Vou estudar de manhã, vou ver uma TV à tarde, vou jogar de tardinha, enfim. Estrutura, pede papai e mamãe para ajudar a estruturar uma rotina para você, para te manter mais tranquilo. Outra coisa, os pais também podem ensinar as crianças a esperar, é fundamental, né? Eu estava lendo uns artigos sobre isso, da importância da paciência e da espera na questão da felicidade da criança. Um adulto feliz é uma criança que soube esperar, que soube lidar com a frustração, que soube lidar com o não, que soube lidar com agora não, né? Porque na nossa geração, na minha pelo menos, eu não tinha nada fácil. Barbie, o que era Barbie pra mim? Era uma bonequinha lá de papel que eu vestia uma roupinha e tal. E eu me contentava com aquilo. Era super feliz quando meu pai chegava com uma coisinha daquela pra mim e era super. Mas eu ficava 3, 4 dias sem ter nada pra fazer. Inventando, com caixa de fósforo, com não sei o que. Então a criatividade tinha que aflorar. Né? Hoje não. Hoje os pais eles têm uma facilidade, né?
o dinheiro é muito mais acessível do que era antes, né? E com a falta, na minha época as mães quase não trabalhavam e hoje as mulheres trabalham muito, então de alguma forma os pais querem compensar isso de alguma maneira e acaba achando que o material compensa e não compensa, né? Então, por mais que você tenha dinheiro, por mais que você possa dar tudo que seu filho deseja, ensina ele a esperar. Não, hoje você não vai ganhar, hoje você não vai ter. Você vai ter que esperar o seu aniversário. Você está em alguma época especial? Pergunta para ela, é dia das crianças? É Natal? É aniversário? Claro que você não vai deixar de dar em algum momento que não seja, mas não tornar isso uma rotina, né? Fazer a criança esperar que, eu preciso esperar meu aniversário para ganhar o meu presente. Eu preciso esperar chegar o Natal. Isso, a gente acha que é bobeira, bobagem, mas isso vai refletir na vida adulta da pessoa. A gente está criando crianças para o mundo e não para a gente. Não vai viver a vida toda dentro de casa. Ela vai sair para o mundo e vai receber muitos nãos e vai ter que lidar com muita frustração aí. Então, essas são algumas dicas, né, que eu acho. Leitura, ler para a criança. Se a criança já é maior, a criança lê, ou o pai lê. A criança lê para os pais, né? São momentos de relaxamento. Os jogos de tabuleiro, né? Vamos ressuscitar os jogos de tabuleiro, né? Sim, sim. No nosso consultório, a gente joga jogos de tabuleiro com nossas crianças. Não tem computador. A Sim. gente não permite a entrada de celular, de computador, né? Então, a gente vai jogar um Uno, vai jogar um cara a cara, joga um pega... E eles super curtem. Né? Eles super adoram, já chega Por que escolhendo não o jogo. fazer Hoje isso eu em vou jogar casa o quê? também, né? Né? Eles não chegam assim, né? O que a gente vai jogar hoje? Falei, calma Sim, aí. sim, sim, sim. E aí eles escolhem, né? Vai lá, olhinho brilhando. Por que não? Né? E aí eles dão aquela sentada, aquela acalmada. Então são muitas estratégias que você pode usar com seu filho. Os fantoches, né? Usar os fantoches com os menores. Banhos, né? Quando a criança está muito agitada, dar um banho morno, enfim, ficar mais tempo no chuveiro. Enfim, são várias. Se vocês quiserem mais dicas, a gente faz uma outra live ou manda no direct aí que eu respondo. Enfim, senão eu vou ficar aqui a noite Sim. toda É, falando. gente, eu não vou conseguir. Eu já me perdi. Foram muitas. A gente falou com o pessoal escreveu, o pessoal colaborou, muito bom. Eu não vou conseguir falar de todos os comentários que nós tivemos aqui, mas assim, só respondendo, o Arthur ele tem 11 anos. E assim, ele fez 11 anos agora, essa semana, e só para corroborar o que você já disse, a ansiedade, Arthur, ela é muito importante, né? Ela nos ajuda a nos preparar também. Então, se você tem uma prova amanhã e você não tiver nem um pouco ansioso, né? A probabilidade de você Não vai, ele não vai focar estudar. então assim, Não então vai estudar. no nívelzinho, né? Assim como o medo, é importante ter, né? Então, eu não tenho que me livrar da ansiedade, né? Eu não quero ter nenhum. Não, é importante ter. Só que o que é importante é você ter o domínio, você ter o controle das suas emoções, assim como a raiva, né, Osné? O Os medo, a pais, eles raiva. falam muito e a gente escuta. Mas ele não, você não pode sentir raiva. Pode sim, né? Você só Inclusive não do pai e da mãe. né? Isso, e aí assim, pode sentir sim. A grande questão é que é porque quando a gente fala que não pode, a criança vai com mais raiva ainda, né? Porque assim, poxa, mas Sente eu sei. culpa. Não, sente Sim, culpa. Eu não sim. posso sentir raiva do meu pai e da minha mãe. Aí sofre. Eu sou um Gente, filho pode. horrível porque eu sinto. Então, assim, ele pode sentir. A grande questão é o que a gente conversa com eles, assim como sobre a ansiedade, você pode ter esses sentimentos, você só não pode permitir que eles controlem, né? Você não pode ser dominado, ser controlado por essas emoções, né? Você tem o Sim, sim. controle. Então, eu costumo brincar com eles, olha, sabe, igual a televisão, quando você... Então, assim, o controle dos seus pensamentos, os seus pensamentos, eles são os canais, e quem tem o controle desses canais é você, né? Então, assim, gente, a Acabou hora. Ai, a. meu Deus, como dizer isso, né? Falaram aqui, e muito importante, acho que o último comentário que eu vou fazer, eu acho que a melhor forma de combater a ansiedade é a atenção. Então, tudo a ver com o que você falou, né? A família, os jogos de tabuleiro, estar mais junto, estar mais próximo dessas crianças é a melhor maneira de... Estimular as crianças a falarem dos sentimentos é passo principal e fundamental. Vamos ensinar as crianças a falarem
sobre sentimentos. Os adultos também têm dificuldade, então aprendam com as suas crianças. Ok, então, Osineia, muito obrigada, tá? Foi maravilhoso, né? Com certeza foi muito esclarecedor e assumimos um compromisso agora, vamos ter que cumprir, né? A gente vai organizar um pouquinho as nossas agendas e aí a gente consegue encaixar, então, esse tema, né? Que a gente tem visto muito e vivido muito em nosso consultório. Eu quero agradecer a todos que participaram, que Também. assistiram, né? E que a gente vai gravar, né? Vai deixar lá salva, vamos tentar salvar agora. Osineia, obrigada. E você quer falar alguma coisinha? Temos um minutinho. Eu só quero agradecer a todo mundo que esteve presente na live, muita gente que eu conheço, que eu tenho imenso carinho, que eu sei que tem imenso carinho por mim também. Ficou muita coisa para se dizer, caberia uma segunda live, gente. Vamos marcar, vamos trocar Vamos experiências aí. sim. Muito Vamos sim. obrigada. Beijo. Beijo a Beijo, todos. Se tchau, gente. cuidem. Tchau, tchau. Agora.